Olá, gente. Vamos continuar nossa conversa, né? A gente começa a cair, né, as fichas quando a gente começa a ter experiências próprias. É claro que às vezes a nossa experiência própria não condiz com a realidade da massa. Mas isso que eu vou falar agora não tem a ver com a massa, né? Tem a ver com os guardiões Adão e Eva. É, eles disseram pra gente, né, que Adão e Eva, e até hoje a gente ouve o povo falando isso, porque é um povo ameba, né? Tá na mentalidade de gado, né? Vamos ser sinceros. Ficam culpabilizando Adão e Eva, é mal, desobediente. Aí começa aquele discurso de culpabilista, né? E não consegue pensar assim, porque Deus, né? Que Deus é esse que colocaria os guardiões Adão e Eva, que seriam os guardiões do Éden, sem conhecimento, né? Porque quando você não tem conhecimento, você é mais facilmente enganado, né? É como eu já falei uma vez para vocês, os martinistas falaram que lá em Saturno estão os puros. A gente com mentalidade cristã, a gente vai entender que puros são os bons, os seres mais iluminados, mais justos, né? A gente entende isso. E não era esse o real sentido do que realmente está lá em Saturno, é puro em outro sentido, não nesse. Então, a gente pensa assim porque a gente foi condicionado e a gente não tinha conhecimento. Ensinaram pra gente o conhecimento broma-trouxa limitado, né? E eu acredito que foi isso que fizeram com Adão e Eva. Deram esse conhecimento broma-trouxa limitado e te deixa vulnerável a ser enganado pelo mal. Que você não consegue pensar das possibilidades de maldades terríveis que pode se fazer com a gente e de propostas que podem estar por trás de outras propostas, de armações, e você acaba sendo enganado. Abre e fecha aspas, enganado. Eu falo assim, entre aspas, porque eu acredito que como você não sabe realmente algo, você não é propriamente dito enganado no sentido de trouxa, né? Você simplesmente foi deixado vulnerável de propósito, que foi o caso que eu acredito que fizeram com Adão e Eva, né? Esse Deus, né? Que Deus, que pessoa diz, dá um guardião de um lugar, a vulnerabilidade, a falta de conhecimento, a falta de acesso aos seus dons e poderes, né? Que Deus, que Senhor faria uma coisa dessa se não for um sacana que quer que realmente que aquele santuário seja invadido e que aqueles abre e fecha aspas guardiões daquele santuário Éden sejam subjugados e abre e fecha aspas enganados, né? E agora eu entendo que, ao meu ver, aquele Deus queria que eles fossem subjugados, por isso deixou eles vulneráveis, sem conhecimento, sem malícia, sem acesso até mesmo aos poderes que estavam neles, né? E eles não tinham acesso àquilo. Adão e Eva não acredito que eles tinham acesso àquilo. E eu acredito que esse Deus, que a gente não tem muita certeza que é, né? Mas eu acredito que seja uma espécie de arconte, não ser benévolo e justo, ele tenha feito isso com Adão e Eva de propósito, para aquele lugar ser invadido e para que Adão e Eva fossem subjugados, né? Escravizados, roubados, né? Um plano maquiavélico por trás disso, né? É, eu sempre fui uma perguntadora, eu sempre vi muitas contradições quando eu era espírita, né? É, e continuo até hoje questionando, e depois eu fui questionar, né? A gente vendo filmes, seriados, alguns passam os recados, aí eu começava a questionar, gente, se você for ver o seriado Wayana Ear, né? Coloca ela em um dos episódios fala que a personagem principal é a guardiã daquele santuário que eles chamam de purgatório, que é a Terra, né? E, e a irmã dela vai pro céu e diz que ela não pode passar, porque ela não consegue passar pelo portal, a Wayana, né? Porque ela é a guardiã daquele santuário que é o purgatório, ela não podia ir pro céu. E, e ao mesmo tempo fala que os guardiões originários daquele purgatório morreram, que eram os anjos mesmo,
verdadeiro puros, né? E a Iona era só uma descendente desses seres. E como descendente tem menos poder e menos acesso, conhecimento que o anjo puro, né? Que o guardião puro, que foram fracos e perderam para o mal, né? E eu fiquei, gente, como que bota um guardião para ser mais fraco e mais sem conhecimento do que o mal, né? Para perder, que porra que faz um guardião assim, né? E eu ficava questionando isso, que não fazia sentido, e ainda morreu e ficou um descendente que é menos qualificado ainda. Que porra é essa? Eu ficava assim, sem entender que. E agora caiu a ficha, sabe? Você vai estudando, vai observando, vai vendo o que está acontecendo consigo mesmo. Você vê aquele Deus do Adão e Eva era um arconte, tá? Um arconte que não era bom nem justo, nem tinha um senso de discernimento. Ele estava ali já com um plano maquiavélico. E ele armou aquilo para Adão e Eva. E passa o discurso para a gente de culpabilidade de erro. Aí você me pergunta, então você está dizendo que as pessoas não caem em erro por engano, por ganância, por inveja, porque tem dentro de si mesmo a vaidade, a ganância, o mau caráter? E eu de novo falo, gente, essa história de Adão e Eva não é para o povo comum, que Adão e Eva não eram o povo comum. Adão e Eva era uma espécie de realeza realmente, sabe? Eram seres, vamos dizer assim, o ouro. E o povo era o cobre, o latão, né? O bronze. Então, o bronze, o latão, né? Que era o povo, realmente era falível a isso. Isso pode ser pego como ensinamento, mas vocês não aprendem. Essa que é a verdade. Vocês não aprendem. Vocês querem poder, vocês não querem a moralidade. Mas para Adão e Eva, que eram tipo um governantes, aquela ideia de culpabilidade, erro, de corrupção, não era, né? Se você for lembrar também no seriado The 100, nos primeiros episódios, eles mostram que as pessoas foram coagidas, ameaçadas, chantageadas, pegam seus parentes torturados para fazer a pessoa aceitar entrar dentro da estrutura, que seria uma espécie de matriz holográfica da máquina, da inteligência artificial, que era simbolizada pelo símbolo do infinito, né? Aí viria essa gente com esse discurso dogmático culpabilista, dizer que aquelas pessoas foram para lá porque queriam poder, que fizeram o pacto que queria ganância, que está sendo castigado porque aceitaram o pacto. E aí a gente vai ver que não é sempre assim, né? Muitas vezes as pessoas verdadeiramente nobres acabam sendo escravizadas, essa que é a palavra, ameaçadas, coagidas. Então não pode ter uma ideia de culpabilidade nessa situação, né? Essas pessoas foram deixadas de propósito vulneráveis, sem meios de defesa, sem acesso ao teu, né? Sem uma infraestrutura, sem ferramentas, para ser facilmente, de propósito, pego por essas forças malignas para um plano, né, maquiavélico de algum arconte, né? Essa é a minha experiência. Então, gente, para de ficar julgando, porque vocês não têm o conhecimento verdadeiro. Vocês só conseguem pensar dentro dos conceitos, né, e ideias que colocaram na engenharia social, né, por meio das religiões, das culturas de cada povo, de cada época. Eu vejo as pessoas afirmando coisas sem pensar que nem sempre é assim como elas estão afirmando, né? Então, cuidado, gente. Usar uma afirmação categórica, né? A afirmação é uma coisa que é uma verdade absoluta, né? Você não é dono da verdade para você usar uma afirmação, né? Uma frase afirmativa. Você deve, no máximo, usar uma suposição, uma condicional, uma talvez, né?
vai dizer que pode ser uma possibilidade, ou dizer que na visão de massa, na opção de massa, de ser humano mediano, é assim na sua maioria. Mas em pontos pode variar de uma pessoa para outra, mas para pessoas de nível nobre, né, de alma, isso não é assim. Como também para pessoas que nem alma têm, que são demônios 100%, também não é assim, porque existem 3 níveis aqui na Terra. O nobre, puro e bom com a alma angélica, os medianos e os totalmente demoníacos sem alma, né? Então, dentro disso tem várias variações, então cuidado com as afirmações, com as verdades absolutas, com a forma de você pensar dentro da caixinha do pacote que a engenharia social deu, que assim vocês geram muita injustiça e parecem hipócritas, né? Então, tome cuidado.